Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação. Jesus, a rocha eterna é, abrigo em meio ao temporal. Estarei seguro no Senhor, onde eu andar, seguro em meio ao temporal. Eu sei que em Jesus... Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 ao 56. Assim diz a Palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças. Suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Hoje em dia, a palavra que domina a mente das pessoas é a palavra crise. Aliás, nós estamos ouvindo muito essa palavra nos últimos tempos, falando de crise política, crise econômica, mas também se fala em crise conjugal, crise existencial. No meio de tanta incerteza, desânimo, as palavras de Jesus para os seus discípulos são: coragem, sou eu, não tenham medo. Vemos que a presença de Jesus vence qualquer crise, dificuldades, tempestade, em qualquer área da nossa vida. Jesus se apresenta como um pai amoroso que tem sempre uma palavra de ânimo para os seus filhos. E nesse momento, Jesus, como um pai, ele viu as dificuldades dos discípulos. Após o milagre da multiplicação dos pães, já no final da tarde, Jesus ele tem pressa de enviar seus discípulos de barco para o outro lado e assim despedir a multidão, pois não quer que a multidão transforme aquele momento em um comício político para aclamá-lo rei. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 15, nós vemos que era isso que a multidão pretendia fazer. Ele, percebendo a intenção das pessoas, se retira para um lugar sozinho, onde possa refletir e lembrar que o caminho para a glória é de sofrimento e não de aclamação popular, pois a voz do povo não é a voz de Deus. Depois de despedir a multidão, ele mesmo nos deixa o exemplo de que precisamos depender do Pai. Precisamos de tempo a sós com Deus. Ele, em oração, para que
Não percamos a direção, o alvo das nossas vidas, pois sem a direção do Pai, nossa tendência é ficar com medo diante das dificuldades, onde nos sentimos impotentes e somos pressionados para baixo. Por isso que a nossa relação com Deus, ela deve ser cultivada dia após dia. Jesus, como um pai amoroso, ele viu as dificuldades dos discípulos e foi até eles milagrosamente. O olhar de Jesus nesse momento é de um pai que quer cuidar dos seus filhos, especialmente em suas dificuldades. Jesus está atento àquilo que você passa e certamente dará o caminho, mostrará o caminho para a solução, para o livramento de tudo isso que eventualmente você estiver passando. Pois como um pai amoroso, ele está atento às nossas necessidades e nos diz palavras de ânimo. O milagre nesse momento que Jesus faz é duplo. Ele anda sobre as águas e o vento para quando ele chega. São entre 3 e 6 da manhã e talvez haja a primeira luz do dia para os discípulos enxergarem que Jesus está chegando. É bem de madrugada. Agora, o que se espera de filhos que são dependentes do Pai? Que peçam socorro? Foi isso que os discípulos fizeram? Não. Eles ficaram com medo, pois pensaram que se tratava de um fantasma, colocando em evidência a superstição humana. Ficaram assustados ao verem um homem andando sobre as águas e incrédulos, pois ainda não haviam compreendido o milagre da multiplicação, pois seu coração, diz a palavra, estava endurecido. Isso significa que nós, cada vez que compreendemos a palavra de Deus, precisamos confiar ainda mais em Deus. Mesmo assim, Jesus, como um pai amoroso que é, tem palavras de ânimo para eles. As palavras são de incentivo e não de julgamento. Numa tarde chuvosa, cheia de trovões, um filho dentro de uma casa correu para os braços do seu pai, que imediatamente o abraçou e disse: "Não tenha medo, meu filho, Deus cuidará de você." E o filho respondeu: "Eu sei, papai, mas nesse momento eu preciso de alguém de carne e osso." Nós precisamos, como Jesus, não apenas dizer palavras de ânimo, mas nos colocar ao lado dos nossos filhos para que eles se sintam seguros, como Deus faz conosco. Tem momentos na nossa vida que nós precisamos de alguém do nosso lado que possamos tocar nele. E nesse momento Deus se faz presente através das nossas vidas, na vida das outras pessoas. Deus, como um pai amoroso que é, disse ao seu povo em certa ocasião: "Não fiquem com medo, não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força e o ajudo, eu o protejo com a minha forte mão." Em Isaías 41:10. Então, como é que você trata seus filhos quando eles se mostram impotentes diante de algumas situações? Jesus, como um pai amoroso, se colocou ao lado dos seus filhos, dos seus discípulos, e lhes disse palavras de ânimo. E eles poderiam não apenas ouvir, mas ver que tinha alguém do seu lado. Como um pai amoroso, Jesus participou daquele momento difícil. Como um pai amoroso, ele não abandona seus filhos, ele participa de suas vidas. Ou seja, ele entra no barco. Sua presença é a razão de não desanimarmos, mesmo diante de circunstâncias adversas. A presença do Pai nos dá segurança. Na presença de Jesus não há medo, pois suas palavras orientam espiritualmente
e emocionalmente, e nos faz lembrar das promessas que Ele fez: eu estarei sempre convosco. Jesus é Senhor do vento e das águas, e mesmo assim Ele se envolve com os seus. Ele é o Todo-Poderoso, está em todos os lugares e decidiu viver dentro do meu e do seu coração. Basta que o aceitemos e façamos o que Ele manda, nascendo da água e do Espírito. É importante que nós, como pais, participemos da vida de nossos filhos, quer nos momentos de alegria, quer nos momentos de tristeza ou adversidade, para que eles possam perceber que Deus é presente nesse mundo através daqueles que são fiéis a Ele e procuram fazer sua vontade. Você tem participado da vida dos seus filhos, incentivando-os e encorajando-os com a sua presença? Jesus sempre tem palavras de conforto e encorajamento para os seus discípulos, a quem trata como filhos. No mundo encontramos aflição. Em Jesus encontramos conforto e paz. Pais, ofereçam aos seus filhos palavras de encorajamento e ânimo, como Jesus na figura do Pai. Filhos, obedeçam seus pais, confiem neles, como Jesus na figura do Filho. Assim, não há crise nesse mundo que possa nos afastar do ideal que Deus, o Pai, tem para as nossas famílias. Lembre-se sempre das palavras de Jesus, o Filho, e de Deus, o Pai. Coragem, sou eu, não tenham medo. Que Deus os abençoe. Eu sei que em Jesus posso sim encontrar abrigo em meio ao temporal. Encontrei, sim, eu encontrei a rocha da salvação.